sessão online que vai reunir hoje a conversa uma arquiteta, Filipa Frois Almeida, e uma fotojornalista, Lucília Monteiro, que irão debater aqui questões em torno do filme Rêveuse de Ville, de Joseph Fillet, um filme integrado na nossa programação A Cidade do Depois. Convido-vos então para participarem atentamente nesta conversa. Muito obrigado, até já. Olá, eu sou a Filipa Frois Almeida e estamos em conversa com... eu estou em conversa com a Lucília Monteiro. Sou fotógrafa, fotojornalista, sou uma apaixonada de arquitetura. Este filme é muito arquiteto, não é? Muito arquiteto. É completamente. É completamente. Eu não sou muito especialista em arquitetura, vou falar mais na minha perspectiva fotográfica e talvez na perspectiva da mulher, visto que esta nossa profissão como arquiteto e como fotógrafo são duas profissões mais de homem. Não é? Sim. Ainda é um bocadinho. Sim. Fotojornalismo muito machista ainda e apesar de já termos muitas fotógrafos, sim. Mas é uma profissão ainda vista mais masculina, não é? Tanto da arquitetura, aliás, a gente até em Portugal repara que só se ouve falar mais nos arquitetos e nunca falamos muito nas mulheres arquitetas, não é? Mas vamos a ver como é que as coisas vão evoluindo, mas realmente é um bocado assim, é verdade. Eu, pronto, também sou arquiteta e nós estamos aqui para falar, para conversar um bocadinho sobre o filme que é, desculpem o meu francês, porque realmente não é famoso, Rêveuse de Ville, que, pronto, traduzido é Os Sonhadores de Cidades, do realizador de Joseph Hillel. Mas pronto, vou só fazer assim um pequeno apanhado também para nos ajudar aqui a arrancar um bocado com esta conversa. O filme no fundo é um documentário que fala de várias arquitetas que vêm desde o período modernista, entre elas a Phyllis Lambert, a Cornelia Hahn Oberländer, Denise Scott Brown e a Blanche Lenko van Ginkel. E fala muito de uma perspectiva desde que elas se tornaram jovens arquitetas, ainda num período pós-guerra, finais de guerra, pós-guerra, e um bocado a história delas a acompanhar todos os tempos, até os dias de hoje. Elas ainda as quatro ainda são vivas, e isso é que também achei uma coisa muito interessante neste comentário, a questão do tempo, da evolução do tempo, não só delas como arquitetas, e de evolução da arquitetura desde então até os dias de hoje, que realmente aconteceu, é uma coisa bastante densa e de informação e de acontecimentos, e também pronto, as várias perspectivas de como é que a cidade e a modo de pensar a arquitetura foram evoluindo, e a profissão e a posição da mulher na profissão também até os dias de hoje. Pronto, depois também falam várias perspectivas, fazem vários zooms a várias cidades, não é? Especialmente no Canadá, eu também em Filadélfia, nos Estados Unidos da América, que fazem um bocado umas aproximações desde o Siam, que foi o tempo moderno, desde a primeira reunião em 1947, que foi uma grande... Foi uma altura em que realmente pensou-se muito a cidade na altura e que de uma perspectiva bastante com um distanciamento bastante, uma consequência do pós-guerra, e que depois realmente foi muito forte e muito intenso, mas que depois também se percebeu que houve uma grande mudança e muita gente depois discordou do que se foi pensando desse mesmo movimento. Depois também achei interessante, realmente, como tu também dizias há pouco, não é, que em especial a Denise Scott Brown, que revela um grande interesse pela fotografia e que ela fala também disso, da maneira como fotografava e coisas que lhe interessavam, e também era uma maneira depois dela pensar a seguir o que é que aquilo tinha interessado, e se tinha tido algum interesse na reflexão sobre a cidade ou a paisagem em que vivemos, ou a paisagem urbana, e pronto, e de alguma maneira diz-me tu, Lucília, que tu também tens uma grande paixão pela arquitetura, um bocado as tuas sensações, não sei.
das fotografias que viste, que achei perspectivas muito interessantes. Sim. Eu achei muito interessante toda esta história destas mulheres, né? No fundo, são mulheres de uma época bastante marcante do aparecimento da mulher, até naquelas partes onde ela, agora esqueci-me do nome, eu baralho com os nomes das arquitetas, onde ela fala sobre os anúncios publicitários, quando a mulher vai trabalhar para as fábricas. Exato. E depois voltem para a cozinha. E volta para a cozinha com os anúncios. Que a guerra já acabou, já precisamos de vocês em casa outra vez na cozinha. Exatamente, e tal. A guerra já acabou, agora volta para casa. Portanto, eu achei essa parte toda muito interessante e acho que é um bom... O filme também, apesar de estar esse olhar da arquitetura na perspectiva feminina, é muito interessante, não é? A preocupação sempre delas, dos espaços, de sonhar a cidade de uma forma muito mais paisagística, muito mais preocupadas até prontos com as plantas, com os espaços, não era? E acho que há ali um lado muito feminino, não é? menos masculino da arquitetura, que eu achei interessante, e mesmo no pensar nos parques infantis, não é? É uma sensibilidade... É uma sensibilidade completamente diferente. Sim, bastante diferente, é sempre arquitetura, não é? É sempre arquitetura, não é? Sim, sim, mas há ali mesmo... toques que é um bocado um pensar feminino, não é? Porque a gente tem um lado mais prático e das coisas. Eu acho que as mulheres têm um lado mais prático, não sei se é porque fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, olhamos para as crianças, olhamos para o nosso trabalho, ao mesmo tempo estamos a fazer a comida, e ao mesmo tempo estamos a falar com os filhos, ao mesmo tempo a pensar nas fotografias que eu tenho, que não sei o quê, e eu acho que como temos esta capacidade de pensar várias coisas ao mesmo tempo, não é? E isso é muito interessante nessa perspectiva delas, não é? E eu gostei, e depois ali a parte da fotografia, porque isso também é uma época que a fotografia foi muito importante para a divulgação da arquitetura, não é? Sim, sim, ainda hoje ainda hoje é essencial. Sim. E a fotografia da arquitetura que começou nessa época, não é? E no fundo portanto, no fundo a fotografia e a arquitetura elas têm algo em comum, não é? Do tempo, do espaço, o espaço e o tempo. Da observação, do entender por observar. É muito da arquitetura e da fotografia, não é? A fotografia tem esse lado do tempo e do espaço que a arquitetura também tem, não é? E então é muito interessante também ver as fotografias no filme, as antigas, não é? E ver os espaços, a evolução dos espaços, mesmo as várias fotografias das construções dos prédios, não é? Do crescimento, não é? Sim. A utilização já muito da fotografia na arquitetura, não é? É muito como muito ferramenta de trabalho, não é? Ali neste filme é muita ferramenta de trabalho. Sim, mas nota-se que também há ali um olhar muito especial, não é? Uma coisa... Na arquiteta, ela é que vai para das fotografias da cidade dos casinos e de Las Vegas, de Denise Scott Brown, sim. Há ali pormenores incríveis de fotografia, não é? Sim, eu achei engraçado como é que ela entendia a cidade depois a partir com a fotografia, né? Todo, sim. Até com aqueles dois elementos que eles puseram, o casal, não é? E puseram sim, a fazer como se fosse também um elemento arquitetónico na paisagem. Um elemento da peça, um elemento que era mais sóbrio, no fundo, este ser humano ao meio daquela luz toda. Não, eu acho super interessante e como elas fotografavam, não é? Principalmente que faz a fotografia mais a Denise, sim. Pronto, eu acho um filme muito engraçado, acho que é um bom documentário, e ver essas mulheres, pronto, é um bocado mais americano, não é? Sim, porque nós também... Apesar de ali uma cultura também francesa e alemã. Sim, elas são todas... Elas atualmente vivem todas no Canadá, não é? Mas todas de origens diferentes, não é? Uma acho que vinha, era alemã, a Cornélia, que era arquiteta paisagista, a Denise veio da África do Sul, a Blanche, eu achei a Blanche deliciosa. A Blanche é o máximo. Eu também porque ela era uma doçura a falar e com um calor humano espetacular. E, aliás, ela quando falava, parecia que está sempre a rir, com um ar muito, muito amoroso, mas e que diz as coisas muito,
de uma maneira muito séria, com muita sensibilidade e com uma alegria de viver inacreditável. Exatamente, e a preocupação social dela também, sim, na sim, construção sim. Da habitação, das casas, dessa preocupação. Eu achei, pronto, eu gostei muito, pronto, até gostava, aliás, eu vi o filme, eu preciso de vê-lo mais uma, duas ou três vezes, porque é que os filmes têm sempre, a gente começa, eu por exemplo, quando começo a ver um filme, vejo sempre primeiro pela fotografia do filme. Depois vou um bocadinho para a história. E depois eu vejo, gosto de ver várias vezes em várias perspectivas. Sim. Porque uma pessoa concentrada em todas é diferente do que sim. agora só vou ver a fotografia, os planos. Pronto. Apesar disto ser um documentário, não é? Não há no filme, a própria fotografia do filme não é mais a fotografia delas e os passos delas, não é? Mas acho que sim, acho que é um bom filme para se ver. Uma boa sugestão e gosto muito dessa relação prontos, que elas usem da fotografia, não é? Principalmente da fotografia que ela, pronto, neste caso é muito uma fotografia de apoio, mas há sempre um olhar quando ela chega, aquela foto do casamento dela, com aquele carro tudo desenhado. Sim. Não é? Há ali fotografias muito interessantes, não é? E já com uma perspectiva de um pormenor de leitura muito engraçado, pormenores que ela vai buscar dos carros, dos letreiros. Do próprio reflexo no carro, integrá-lo na fotografia. Sim. Portanto, já é um olhar fotográfico. Assim, sim. Nota-se que ela já não. Pronto, que a fotografia era mais que uma ferramenta, não é? Apesar de nós termos visto mais esse lado aqui, mas. Sim. É um filme. Pronto, eu acho que é um excelente documentário e depois mostra um bocadinho essa relação toda, não é? Esta evolução toda e este lado feminino da mulher também, não é? Elas eram elas foram das primeiras arquitetas, não é? Mulheres, não é? Até se vê nas entregas dos diplomas e naquelas fotografias que também são muito interessantes, não é? Tal coisa, a fotografia. Sim, conta muita história, não é? Porque no fundo a fotografia, pronto, pois nós todos criamos, não é? A fotografia intemporal, não é? É tempo e espaço, fica essas memórias, não é? E todo o sujeito que vem, é sempre a imaginação, a imaginação de cada um de nós é que vai ler as fotografias, não é? Sim. E isso é bastante engraçado agora olhar essas fotografias que elas fazem, olhar também as fotografias de família, no fundo pode-se dizer, dos colegas todos, e até há uma que eu acho uma fotografia lindíssima, que é aquele retrato de família de todos os arquitetos importantes, não é? E depois na fila da frente há muitas mulheres, mas caramba, só havia uma que era ela e com uma caparaça. Exatamente, todas as mulheres. E afinal eram as esposas, portanto estavam ali tipo aquelas as mulheres tipo bibelus, que não estamos aqui acompanhando as damas de companhia. As damas de companhia. Quase. Todos esses pormenores é bonito ver e essas fotografias do filme, da paisagem em si também, das mudanças da cidade, eu gosto muito da parte também das fotografias e do viaduto que ia ser construído na zona histórica de essa também era um tema que eu achei muito interessante. Muito interessante. Que elas depois, a partir de uma altura, realmente foram bastante interventivas, não é? E evitaram... Foram ativas, muito ativas. Sim. É? Fizeram com que... Porque ninguém valorizava uma zona antiga e abandonada, e hoje em dia é considerada Old Town, não é? A zona histórica, e que muita gente desvalorizou e pretendia destruir, não é? Sim, eu acho que eu acho que este filme também, apesar de ser um documentário sobre 4 mulheres arquitetas e que marca aquele lado da mulher ainda muito num campo de homens, não é? Ali, mas elas lá foram devagarinho, né? E fazendo as coisas ao jeitinho delas. E é muito interessante ver, e depois também é toda essa evolução dos anos 50 e 60 da arquitetura, a fotografia como base da arquitetura e a divulgação também foi muito importante, não é? Para a fotografia foi uma forma de divulgação da arquitetura nessa época também, bastante, e criou uma sensibilidade diferente. Quando a gente vê aquelas fotografias de vários arquitetos, vários fotógrafos de arquitetura dessa época,
mexe com o público, mexeu com o público, olhar a casa, olhar o espaço, o objeto, quando se olha para, e as pessoas começaram a pensar, eu acho que começou tudo a apreciar mais a arquitetura e a olhar a arquitetura de outra forma, não só a casa para viver ou o prédio para viver, não. E mesmo, por exemplo, há uma, qual é que faz, a que a mãe era arquiteta, e que ela faz aquela coisa quando era pequenina, dos 2 anos, que via aquela luz que entrava no quarto e via sempre a luz acompanhar conforme o sol. Ela diz que tem essa imagem de criança. Isso é muito importante, é muito bonito. Portanto, é 2 coisas, que é essa complexidade da fotografia e a arquitetura que tem a ver um pouco com a luz, não é? Sim, a luz é muito importante nisso, e no filme também há aí pormenores dessa luz que é tão importante para a fotografia como para a arquitetura, não é? E há essa cumplicidade e essa ligação muito forte das duas, não é? Porque primeiro elas têm muito em comum, não é? É 2 artes que têm muito em comum no tempo, do espaço. Eu cada vez também acho mais que todas as artes se deviam misturar. Não, eu acho que já está. Já está. Já está. O cinema, porque este filme é um documentário e deixa de ser um filme. E já está ali tudo. Já está filme, ali olha para a fotografia do filme, para a fotografia delas, para a fotografia da arquitetura, não é? E para a parte artística delas e do olhar. E eu acho que isso cada vez isso é o que está a acontecer, vai se fundir. Sim, e isso eu acho que houve uma altura que se tentou muito segmentar ou exatamente. Isso mesmo ou pelas partes das técnicas e isso, que se separaram bastante as coisas, mas então pelo menos na nossa área, no nosso escritório, na FAR, nós também trabalhamos muito isso no sentido de nós eu e o Hugo somos arquitetos de formação. Eu sempre tive uma grande paixão pela fotografia e já fiz muitos trabalhos como fotógrafa, mas sempre um bocado com o pé na arquitetura e para o nosso trabalho é essencial ir beber a todas as outras fontes, a todas as outras áreas, porque isso é extremamente enriquecedor e abre os campos de visão em todas as perspectivas, as mais possíveis e imaginárias. Completamente. Mesmo a parte das outras áreas que supostamente nem são artísticas. O meu pai é físico e isso sempre me influenciou muito, essa área da ciência e do perceber e compreender as coisas, desde os fenómenos à microescala que não são vistos, aos fenómenos da macroescala que também não são vistos. E todas essas relações de escala e relações diárias, acho que cada vez mais e mais são importantes de uma pessoa fundir esses vários conhecimentos, ou conhecimento universal, ou para realmente uma pessoa procurar aquele ponto que realmente de alguma maneira uma pessoa que possa tentar criar algo de novo, não sei. Sim, eu concordo perfeitamente contigo, porque eu sou fotojornalista e trabalho muito a fotografia dos acontecimentos e dos momentos e pronto, e eu também acho que neste momento, com o excesso de imagem e a comunicação como estamos a vivê-la, não é? Pronto, e o pensar o papel, a informação em papel, em física, que cada vez está a desaparecer, não é? Eu ainda trabalho numa revista física, não é? Ainda com o papel, e tem o online, todo este mundo, não é? E eu também acho isto no fotojornalismo. Eu tenho que ter muitos conhecimentos e às vezes eu tenho que ir para certos serviços muito a correr e às vezes não tenho tempo para ler um bocadinho sobre o que eu vou fazer, mas isso, se eu vou fazer um trabalho com um arquiteto ou com um cientista, eu tenho que saber um bocadinho disso, eu tenho que ouvir um bocadinho eles a conversar, eu tenho que perceber aquele mundo e isso tudo é importante para o meu trabalho final, não é? Como na fotografia, então esse é muito completo. Eu acho que na fotografia temos que e tanto como na arquitetura, não é? Há essa harmonia, a arquitetura também liga isso tudo, não é? Sim. No fundo, porque no fundo nós fazemos
a arquitetura é para as pessoas. Por isso nós temos que temos que saber mais sobre elas. Sobre elas e fazer um pouco a personalidade. E eu agora, por acaso, achei uma piada, porque eu disse, credo, isto mês está-me a acontecer muitas coisas. E eu ando muito cansada, porque eu ando a dormir tão pouco e ando com muitas coisas ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo fui convidada a fazer coisas, agora, para falar sobre este filme, não é? Eu disse, arquitetura, mas isto não é o meu forte, não é? Eu gosto de arquitetura, eu gosto de arquitetos, eu gosto de ver os pormenores e as linhas. Eu gosto de fotografar, porque os arquitetos às vezes fazem uma coisa... Olha, e ele pensou mesmo na luzinha que eu queria. Não é? Quando mesmo ali. Olha que jeitinho que ele vai fazer. Sabia que eu precisava para fazer este ângulo, o sol tinha que vir, tinha que estar nesta posição, a casa tinha que estar nesta posição para ter esta linha brilhante. E portanto, quando essa harmonia está ali, eu praticamente não tenho trabalho nenhum, eu fotografo, está ali tudo. Não é? Claro que assim, vou interpretar à minha maneira, os meus ângulos, mas é uma facilidade, não é? Porque o arquiteto também estuda isso tudo, a luz, as sombras que faz uma parede, a sombra que faz uma parede, a sombra, a janela, a sombra que entra, não é? Tudo eu acho isso fantástico, porque realmente há prédios que apetece ficar o dia todo ali a fotografar, porque é tanta luz, é a luz da manhã que entra, e eles pensaram na luz da manhã, e eles pensaram na luz da tarde, não é? E a casa tem que ter essa harmonia. A luz é muito importante nas casas. Eu não sei como é que se consegue ver numa casa que não tem sol, ou que não apanha o sol, pelo menos um bocadinho, um raio. Sim. Pronto, eu acho que a luz tem a ver com a fotografia e tem a ver, e essa harmonia com... E eu achei piada porque estou agora a desenvolver um trabalho que é sobre a casa. Porque é para um trabalho fotográfico do Museu de Lamego, de uns encontros que eles fazem, já fizeram uma espécie de bienal de fotografia, como o museu faz. Há 2 anos foi feito o pensar a circunnavegação, né? E agora este ano, por causa do 2020 e esta coisa toda, não, vai ser para 21 e o tema vai ser a casa. Eles deram-me isto, o tema é a casa. Eu achei interessante, eu fiquei a pensar, agora estou estes dias todos a pensar na casa. E agora pois, estamos todos fechados em casa. E agora eu estou sempre na rua. Ainda ontem tive a minha reportagem de ontem, fotografar só gente com Covid. Pois. Uns tinham, outros não tinham, já tinha passado, outros ainda estavam ali. Sim. Pronto, é assim um mundo de coisas. Pronto, isto é para dizer que esta harmonia entre as artes, pronto, apesar da fotografia e a arquitetura ter uma ligação mais forte e há mais anos, não é? Já estão mais. Pronto. E o modernismo na arquitetura também aparece numa época que a fotografia está no seu auge, não é? Pronto, e essa combinação é interessante. Sim. E acho que eu acho que a ligação toda, como tu estavas a dizer, acho que é importante das artes todas, desde a escultura, cada vez eu acho que a escultura tem muito a ver com a arquitetura também, e tudo isto e eu acho que, e agora os mundos digitais, não é? Porque a arte também passa por esse mundo digital, de trabalhar no digital, imagens e desenhar e tudo isso. E acho que tu tiveste a influência do teu pai, que era físico, não é? Estavas a dizer. O meu pai era fotógrafo e eu tive essa influência de estar num estúdio e observar pessoas. Eu adorava ver as pessoas que iam para os homens que iam para a guerra e iam fazer a fotografia com as famílias todas. Pequenina, e a família toda chorava, e eles ficavam ali a fazer um retrato para ficar de recordação, e eles levavam... Sim, porque não se sabia o que é que ia acontecer, não é? Exato, e então isso é outro trabalho, outro projeto que eu agora estou a trabalhar, o arquivo do meu pai. Que fixe. Pronto, e então eu gostava muito de observar isso, mas depois houve uma coisa que foi muito importante para mim, foi quando o meu pai me deu o livro da história da fotografia do Rômulo de Carvalho, que é um grande cientista português, né? E que está um pouco esquecido, pronto, já agora está. E ele tem uns livros que estão aí nas alfarrabistas, que é preciso incluir. A história da fotografia, feita por ele, era inacreditável. Todos os pormenores do espelho, ele vai buscar o Leonardo da Vinci com a história da caixa de luz. No fundo, quem inventou a câmara, a caixa de luz e a câmara fotográfica, a caixinha negra, onde a gente manda lá para dentro. No fundo, foi o Leonardo da Vinci, não é? Faz aquela caixinha para depois desenhar, não é? E só não fixou, não arranjou, foi o material
O papel o papel e o de prata. E tal. Exatamente, essa coisa, que vem mais uns anitos depois, uns anitos, uns séculos e tal. Mas pronto, e então, nesses livros do Rômulo de Carvalho, inacreditável, o Rômulo de Carvalho era um físico, era um cientista, mas o homem, e era um poeta, né? Porque tem o António Gedeão, que é o poeta, que é ele, né? Que é o pseudónimo do lado da poesia dele. Portanto, e os livros que ele fez naquela época era uma coisa inacreditável, porque ele fez Física para o Povo, 2 volumes, o primeiro volume e o segundo volume, Física para o Povo, numa linguagem acessível para as pessoas perceberem o que era física. Eu lembro-me que andava na catequese, li a Física para o Povo, eu tinha pai de 10 anos, ou sei lá, 12, e eu estava na catequese, porque a minha família era católica e tinha que ir à catequese. E eu lembro-me da freira que me dava a catequese, dizer Deus criou. É fácil arranjar os deuses para explicar tudo, não é? Pronto, já é fácil, é a forma mais fácil, não é? Arranjas os deuses e explica tudo. Portanto, quando li a Física para o Povo, epá, a ciência, uau! Para mim a ciência, eu gostava de matemática, a ciência, epá, comecei a ler aqueles livros do Rômulo de Carvalho e disse, epá, a freira está louca, isto de Deus é maluca. Eu fui para a catequese levar os livros do Rômulo de Carvalho e dizer que estava tudo mal o que ela estava a dizer e que era a ciência que explicava tudo. Pegava nos livros do Rômulo de Carvalho, da física, mas está aqui! Está aqui, não é Deus, não chove porque Deus põe a chover, não é, uma explicação física. Portanto, tudo isto, eu acho que o Rômulo de Carvalho é um exemplo de um cientista bem português, que era poeta e que era cientista, e criou uma série. O que é a eletricidade? Sabes, quando apareceu a eletricidade, nesta época, dos anos 60, que ele cria estes livros, o que é a eletricidade? Explicar isto com uma linguagem acessível, nos livrinhos simples, a toda a gente explicar que é a eletricidade, como é que era o telefone, o aparecimento do telefone, não é? Que era uma coisa assim, tudo, e pá, ele tem uma coleção fabulosa que eu acho que toda a gente devia ler, apesar de estar agora temos que andar à procura deles. Mas é incrível. E esse homem era importante porque ele realmente associava tudo. E eu, por exemplo, gosto muito de certos trabalhos que eu faço, eu ler poesia para me inspirar. Eu gosto de ler imensa poesia para me inspirar. Portanto, olha, é isso. Está tudo interligado. Está tudo interligado, não é? Mas a gente fugiu um bocadinho do filme. Já fugimos do filme. Mas é um filme que acho que as pessoas devem ver e refletir um bocadinho sobre este... eu acho que o essencial é também, mesmo que para quem não seja da área, está feito de uma maneira para situar bem qualquer pessoa e ter uma visão um bocado mais geral desde a pós-guerra até aos dias de hoje, porque realmente a cidade mudou tanto, construiu-se tanto, a maneira de viver mudou-se tanto, desde antes não havia carros como há hoje, não é? Mas daqui a pouco vai voltar outra vez, vai deixar de haver carros. Pois, agora vai deixar de haver. Aqui em Portugal, se calhar está a chegar tarde isso, porque já muitas outras cidades europeias já se fez esse revés, não é? Mas também se viu que a cidade tem que ser para a escala das pessoas e não para uma escala de quem anda de avião. Isso até um arquiteto, o Jan Gehl, um dinamarquês, que fala muito sobre isso, que da necessidade de fazer o desenho da cidade para as pessoas, para quem passeia nelas, não é? Para quem anda de avião e ver edifícios a uma escala muito grande, que quando uma pessoa caminha no meio dessas cidades muitas vezes se perdem. E no filme também é muito interessante ver esse crescimento da cidade, não é? E se vê-se das cidades. No final eles fazem um apanhado crescimento, da mudança, e depois também elas já são críticas, porque já ela critica um pouco aquele lado selvagem de construir. Sim, que já não há parques, não é? Já não há parques e isso aconteceu. E é engraçado. Não há a escala necessária, com o crescimento que há, tem que haver igualmente mais espaço verde, não é? E esse espírito que cresceu assim, e acho que passamos uns mais tarde do que os outros, não é? Passamos os países todos por isso, porque também se destrui património em Portugal e também se destrui outras coisas em outros sítios, não é? Eu acho que aquele filme é um pouco um retrato do que aconteceu nas cidades, mas em todo o mundo. Espelha um bocadinho tudo o que aconteceu. Também aquela evolução toda, aquele crescimento, mesmo naquelas imagens que aparecem daquele parque,
não é? Vê-se aéreas. E também achei interessante, porque quando ela aparece com o helicóptero para fazer aquelas imagens... Sim. Agora temos Google Earth, já não se precisa dessas... Agora já não precisa drones e não sei o quê. Olha, mas eu lembro-me, por acaso, quando eu estava a estudar arquitetura, que havia algumas fotografias aéreas que nós às vezes conseguimos juntar e ir recolher. E aquilo era fascinante. Agora uma pessoa tem acesso a isso. E ainda há uma coisa que eu adoro fazer, que é viajar no Google Earth e ver as coisas como é que estão, porque uma pessoa só vê nas ruas e não percebe o que é que se passa lá dentro. E tenho um bocado essa curiosidade de perceber como é que aquilo é feito. E eu noto que a minha filha tem essa grande vontade de: mãe, posso ir ao Google Earth? Mas porquê? Ela quer perceber o percurso dela até à escola e perceber por onde é que passa para se relacionar. Depois às vezes nós pomos o homenzinho para perceber a escala dela. Pois é, e ela anda por lá a passear, como se estivesse mesmo a viajar dentro da cidade, ou caminhar dentro da cidade, mas digitalmente. E isso acho que é muito interessante, porque, aliás, em urbanismo, numa das cadeiras em arquitetura, quando estudei, estuda-se muito, percebe-se muita coisa só olhando para a malha e para o desenho da cidade. E é muito interessante isso. É verdade. E eu acho que o filme é um bom exemplo apesar da história delas serem fabulosas, não é? E toda a perspectiva delas de ver a cidade e de sonhar a cidade, e depois ver aquele passe desta explosão da urbanística que houve no mundo todo, em todas as cidades, isso aconteceu, e agora estamos todos um pouco... Não é? Isto das coisas parece que às vezes são cíclicas, não é? Sim. Demos um passo grande demais para o que precisamos, temos que back to the roots. E agora a cidade, agora é pensar a cidade este depois, não é? Agora por causa da poluição, não é? Agora está mais mesmo os carros no centro, esta redução, cidade já a planear só carros elétricos de moeda para não... Já há muitos estudos sobre isso, não é? A cidade de Paris parece que já vai para 2 ou 3 anos que já vai ser só uma cidade no centro só com carros elétricos daqueles tipo como a bicicleta ou como o trotinete, tu também metes uma aplicação num carrinho elétrico e vais de um parque a outro da cidade e só se usa esses carros. Não se vai usar sim, para evitar de todo a poluição e combustão fóssil. Exatamente. Sim. E é interessante, pronto, eu acho que o filme tem esses 3 pontos, a história delas, esta evolução da arquitetura, este pensar da arquitetura e este das cidades. Pois é fantástico que ela, acho que é a Denise que fala que quando fala da idade, e ela diz que adora tenho muito orgulho na idade que tem, porque já viveu várias coisas várias vezes. Muito giro isso. E isso volta um bocado aqui também à questão dos ciclos, não é? Porque realmente eu acho que aqui neste documentário realmente vê-se isso bem, não é só sobre serem mulheres, é de terem já muitos anos, não é? Exatamente. E a vontade de continuarem a trabalhar e de se manterem ativas, não é? Isso é uma coisa interessantíssima. E isso é muito, mesmo quando ela fala nos 90 anos e com o bolo que lhe fizeram, não é? Com a delícia, com a parte de cima do sim. Mas é muito e é exatamente delas estarem vivas e terem esta idade toda, viver e esta energia toda, não é? Estas dezenas de anos e toda uma mudança radical, porque estes anos realmente foram muito acelerados, não é? O mundo mudou tanto em tão pouco tempo, não é? E aquelas mulheres têm esse passado, lembram-se, olha, da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, quer dizer, eu tenho a imagem do 25 de Abril, mas a minha imagem ainda é uma imagem só de entrar uns soldados na minha escola primária e entrarem dentro da escola, retiraram as fotos do Salazar e do Américo Tomás e não sei o quê, e levaram as fotos e pronto. E ficou a parede sem... Branca. Com as marcas dos quadros à volta, não é? Olha, é a única coisa, a imagem que eu tenho do 25 de Abril foi essa, e outra imagem que é uma montra de fotografias que o meu pai fazia os acontecimentos da Terra, eu sou lá da Madeira. E então portanto, o mercado de Santa Cruz foi inaugurado pelo Américo Tomás e por acaso que tem uma arquitetura bem bonita esse mercado e tem uns painéis do Aragão, que é um homem, um artista António Aragão, fabuloso, que está um pouco esquecido, mas convém ver as obras dele, é qualquer coisa.
E então, e o meu pai fez o António, portanto, foram lá inaugurar o mercado e o tribunal e não sei o quê, e o meu pai fotografava esses acontecimentos. Não, eu ainda não tinha nascido, não é? Não, já, isso foi. E então o meu pai fotografou, já tinha, porque eu me lembro, foi quando deu o seu 25 de Abril, o meu pai tinha fotografado essa inauguração. E então todos os acontecimentos da Terra, como não havia televisão na ilha, quase ninguém tinha televisão, só o pai em 2 pontos da ilha, nos pontos mais altos, é que conseguia captar um bocadinho da televisão. E, portanto, ninguém tinha televisão. Os acontecimentos eram com os jornais e era o meu pai que fotografava os acontecimentos da Terra e depois fazia assim uma montra com as fotografias dos acontecimentos, e as pessoas no domingo iam à missa e toda a gente saía da missa e ia toda para aquela montra. Toda a gente o Américo Tomás veio aqui inaugurar, não sei o quê, ver os acontecimentos. Sim, sim. Ele era muito engraçado, geria assim um comentário à frente da montra, olha não sei o quê, olha aquele... Aquilo era muito engraçado, não é? E então eu tenho essa imagem do seu 25 de Abril, e o meu pai ainda tinha a montra com essas fotografias. E então o pessoal foi lá, pintou a montra toda de vermelho. Ai, foi. Então ficou uma montra vermelha. Tens imagens disso? Tenho imagem no arquivo do meu pai, sim. Que ele ficou furibundo. Não, mas o teu pai por acaso não tirou imagens à montra sim, antes e depois? No arquivo. Que fixe. Ele fotografava tudo. Eu sei que eu lembro-me, pronto, eu tinha pai os meus 7, 8, 9 anos, não é? Quando isso deu, e lembro-me dessas imagens, não é? Pronto. Isto são tudo comportamentos de uma época. Claro. Neste filme delas também se vê pormenores desses, não é? Do dia a dia, da atitude das pessoas, das roupas, é muito, mesmo as fotos de álbum eu gostei muito por causa desses arquivos que o filme usa muito fotografia de arquivo e vídeo, e também já há filmes de arquivo, não é? E gosto dessa mistura de contar. Sim. Não é? Agora não é? Eu estou a olhar essas fotos e estou a ter uma leitura de agora, não é? Sim. Isso é sempre bonito, porque é esse mistério, tanto da arquitetura como da fotografia, que a gente, com o tempo, não é? Com as épocas, vamos tendo sempre leituras diferentes e vemos a nossa... E isso também no filme é muito presente, esse arquivo. Eu gosto muito de ver os arquivos antigos de fotografia e contar, e às vezes contar as histórias com esses arquivos agora é uma coisa fabulosa, e isso no filme também está muito presente. Sim. Acho que já disse muita coisa. Acho que já amassamos toda a gente. Podem cortar partes disto e fazer uma seleção. Exato. Nos momentos em que tivemos a escapar ao tema, pronto, façam... Exatamente. Cortem estejam à vontade. Que a gente depois aqui perdemos um bocadinho e tal. Sim, mas pronto. Não sei... Ora então, até uma próxima.